Olá, meu nome é Luiz Borges, sou professor da disciplina de Fisiologia Humana do Centro Universitário Ateneu e estou responsável pelo regime remoto dessa disciplina neste período. Hoje vamos falar sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a importância dele nas funções de manutenção do líquido interno do nosso corpo. A aldosterona é um mineralocorticoide e ela regula a homeostasia de minerais, principalmente dois minerais que são muito importantes no funcionamento do organismo. Esses minerais seriam o sódio e o potássio. Esses dois minerais, eles ajudam o organismo em várias funções, mas entre elas é manter o líquido, a água, dentro do nosso organismo. A água tem uma atração especial pelo sódio. Então, qualquer movimentação de sódio, a água a acompanha para fazer aquele processo de osmose. Então, o corpo manipula o sódio para poder manipular os níveis de água que temos dentro de cada compartimento do nosso corpo. E a aldosterona é um dos hormônios responsáveis por isso. Então, isso ajuda o organismo a ajustar a pressão arterial do sangue, porque influenciando o volume de sangue, você influencia a pressão com que ele vai ficar no sistema. Fazendo uma comparação interessante, o nosso corpo tem que movimentar o sangue por ele todo. Então, ele vai correr dentro de vasos sanguíneos que se assemelham a um sistema de encanamento de um prédio. Então, para que a água consiga subir do solo até a caixa d'água, precisa que ela seja bombeada com força para vencer a gravidade e chegar lá em cima. Então, é feito um sistema em que uma bomba d'água bombeia através de um cano essa água para cima para encher a caixa d'água. Se o cano for muito mais volumoso do que a capacidade da bomba de lançar água, essa bomba não vai conseguir encher esse cano completamente de água, então ela não terá pressão para bombear essa água lá para cima. Então, o tamanho do cano que a bomba vai bombear sangue tem que ser ajustada ao volume de água que sai dessa bomba. No nosso organismo, esse sistema é representado pelo coração e os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos têm que ser adequados aos volumes de líquidos que vão ser movimentados. Se eles tiverem de um tamanho muito maior do que a quantidade de líquido que vai ser bombeada, não vai haver pressão suficiente para levar esse sangue para todas as partes do corpo. Então, o nosso corpo faz alguns ajustes para que a quantidade de líquido e o tamanho dos vasos sanguíneos fiquem adequados para o bombeamento do sangue conseguir ser efetivo para todas as áreas do corpo. Então, o controle do volume de água no nosso corpo é fundamental para que isso aconteça. E quem faz esse controle do volume de água é o rim. O rim que vai reter ou eliminar líquido em maior quantidade. A água que já está no nosso corpo, ela só sai
através do rim ou através da evaporação pela pele e pela respiração, ou se houver uma perda de volume sanguíneo por algum acidente que houver uma hemorragia. Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona ajuda a controlar. E a aldosterona é o hormônio que atua exatamente controlando esses minerais importantes. A aldosterona ela também promove a excreção do excesso de hidrogênio livre que tenha no nosso corpo. Esse hidrogênio livre, ele acidifica o nosso organismo, tornando reações químicas mais lentas e alterando a função de algumas estruturas. Então, o pH corporal precisa ser mantido em níveis que estimulem o funcionamento das enzimas e das reações químicas. Então, a urina elimina o excesso de H+, que porventura possa se formar dentro do corpo, e a aldosterona é o hormônio que também vai estimular o rim a fazer essa função. Então, a via renina, angiotensina, aldosterona, ela controla essa secreção de aldosterona. É um sistema de autoajuste. Aqui nessa imagem lateral, nós podemos ver todo o processo. Primeiro, nós vamos ter uma queda de pressão arterial. Eu vou já botar um passo a passo de como isso acontece. Mas vamos pensar que houve uma queda da pressão arterial porque o nível de sangue diminuiu e os vasos sanguíneos têm que se ajustar para o volume de sangue que ficou. Essa queda de pressão vai estimular as células do rim a produzirem renina. E a renina vai cair na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai encontrar uma proteína plasmática chamada de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio é inativo e não faz ação nenhuma. Mas quando ele encontra a renina, ele é convertido em angiotensina 1, que também não tem função específica. A angiotensina 1 vai circular na corrente sanguínea e quando ela encontrar uma enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima produzida em alguns tecidos, especialmente no pulmão, ela vai ser convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um hormônio ativo e ele vai fazer duas funções. Primeiro, ele vai causar vasoconstricção, porque angiotensina é de anjo, vasos sanguíneos, tensina de aumento de tensão. E, ao mesmo tempo que ele vai causar vasoconstricção, ele vai atuar na glândula suprarrenal. Quando ele causa vasoconstricção, ele já aumenta a pressão arterial. E quando ele atua lá na glândula suprarrenal, ele vai estimular a suprarrenal a produzir aldosterona. A aldosterona vai ser lançada na corrente sanguínea, vai atuar no rim. No rim, ela vai causar retenção de íons sódio e potássio. Essa retenção vai reter líquido no corpo, líquido que poderia ser utilizado para formar urina. E essa retenção vai fazer com que a pressão aumente, porque a quantidade de água circulante vai aumentar. Então, esse sistema faz toda essa ação acontecer. Vamos ver passo a passo, então. Houve a desidratação. O que causou uma desidratação? Bom, primeiro pode ser porque o próprio funcionamento do corpo faz com que a sua temperatura tenda a se elevar.
E um dos mecanismos de controle da temperatura é exatamente eliminar calor através de vapor do corpo. Então, nós eliminamos vapor para eliminar calor que o nosso corpo produz por causa do seu funcionamento, do seu metabolismo. Toda vez que nós temos utilização de energia, na hora que nós rompemos o ATP, parte dessa energia vai ser transformada em trabalho, parte em calor. Então, isso eleva a temperatura dos tecidos. Temperaturas elevadas trazem problemas de funcionamento no organismo. Basta ver que se a pessoa passar de 37 graus, ela já começa a ficar febril. O corpo já começa a funcionar mal. A pessoa sente um pouco de indisposição, moleza, dor no corpo. Se a temperatura passar de 40 graus, há risco de convulsão. Se passar de 42, começa a ter risco de desnaturação de proteínas e danos, principalmente cerebrais. Então, o controle da temperatura é muito importante que fique entre 36 e 37 graus. Então, o corpo trabalha constantemente para que essa temperatura se mantenha nesse nível. Se diminuir, ele aumenta as reações metabólicas, fazendo com que seja produzido mais calor, e se subir demais, ele diminui as reações metabólicas. Mas uma das formas dele controlar isso é eliminando o calor do corpo, e o nosso corpo elimina calor através dos líquidos corporais. O sangue circula por todo o corpo, recebe o calor dos tecidos e leva até a pele para a pele remover esse calor por irradiação. Se houver calor demais sendo produzido, além da irradiação, ele também elimina líquido. Primeiro na forma só de vapor e depois na forma de líquidos mesmo, que é o nosso suor. Então, nós perdemos constantemente líquido do corpo. Quando nós falamos, o nosso corpo ele usa o líquido das mucosas e a temperatura aquecida do corpo para aquecer o ar que nós estamos respirando, aquecer e umedecer. Então, quando nós expiramos ou exalamos esse ar, ele sai quente e umedecido, levando líquido do nosso corpo. Então, o tempo todo nós desidratamos. O nosso rim filtra o nosso sangue constantemente para retirar do sangue substâncias indesejáveis que já foram metabolizadas no nosso organismo e precisam ser eliminadas. E para isso ele precisa formar líquido na forma de urina para botar esses resíduos para fora do corpo. Se nós tivermos resíduos demais, temos que formar urina demais e isso retira a água do corpo. Então, constantemente, vamos eliminando água do corpo. Se a nossa alimentação não tiver sódio suficiente, como nós já vimos, o sódio é importantíssimo no processo de osmose. Então, para a água ficar contida nos compartimentos corporais, precisa que o sódio esteja presente lá. Se tiver pouco sódio, a água não fica. Ela só vai ficar na quantidade de sódio que tem. E se comer sódio demais? Aí retém líquido demais. E como é que isso pode ser corrigido? O rim elimina o excesso de sódio, eliminando a água junto com ele e mantendo a quantidade de água ajustada, porque água demais também aumenta demais a pressão nos vasos sanguíneos. Então, esse sódio é importantíssimo. E o rim filtra o sangue, reabsorvendo o que é importante e eliminando o que não é. Então, quando tem deficiência de sódio, ele retém sódio, e quando tem excesso de sódio, ele elimina sódio. Então, todo esse processo serve
para manter os níveis de líquido no nosso corpo. E se nós tivermos uma desidratação ou uma deficiência alimentar que nos proporcione pouco sódio, ou tivermos uma hemorragia na qual nós estamos perdendo líquido sanguíneo também. Tudo isso estimula a via renina, angiotensina, aldosterona. Tudo vai começar lá no rim. Tá? Essas condições que nós falamos, todas elas diminuem o volume de sangue circulante. Esse volume de sangue reduzido, ele causa queda da pressão arterial, porque eu falei lá para vocês, tem que estar ajustado ao sistema. Se tiver pouco líquido dentro dos vasos sanguíneos, a pressão vai cair e o sangue não vai conseguir chegar em todos os tecidos do corpo. A pressão arterial caindo vai atuar nas células renais, chamadas células justaglomerulares, que vai secretar a enzima renina, e essa renina vai cair no sangue. Essa renina circulando no sangue vai encontrar uma proteína plasmática chamada de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio é produzido no fígado. Quando ele encontra a renina, ele é convertido em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ficar circulando no sangue. E quando ela circular, ela vai passar por alguns tecidos que produzem uma enzima conversora de angiotensina. Essa enzima ela tem principalmente nos pulmões. Tá? Essa enzima vai converter a angiotensina 1 na angiotensina 2, que sim é um hormônio ativo. E essa angiotensina 2, circulando no sangue, vai estimular, primeiro, vasoconstricção e, segundo, que o córtex da glândula suprarrenal, que é aquela glândula que tem em cima do rim, secrete a aldosterona. A aldosterona vai cair na corrente sanguínea e vai circular pelos rins. Nos rins, a aldosterona vai atuar fazendo com que a reabsorção de sódio aumente, e isso vai promover a reabsorção de água através do processo de osmose. Como é que vai acontecer a reabsorção de sódio? Uma bomba de sódio e potássio. Uma bomba que vai puxar sódio de volta para o sangue. O problema é que ela expulsa potássio. O que levou muita gente a achar durante um período que a principal causa da desidratação era a falta de potássio. Mas, na verdade, porque analisavam a urina e percebiam que existia grandes quantidades de potássio, então a solução seria dar potássio. Realmente, potássio em excesso estimula a aldosterona, que vai fazer reter mais sódio e eliminar mais potássio ainda. Então, não seria essa a saída, e sim tentar equilibrar os minerais corporais na forma de substâncias equilibradas nesses dois minerais. Tá? Então, não é para repor potássio, e sim beber substâncias que tenham proporções corretas de sódio e potássio. Tá? Então, quando o rim reabsorve mais sódio, o transportador que transporta o sódio de volta para o sangue aumenta a eliminação de potássio e de íons H+, que acidificam o organismo. E isso corrige a quantidade de água no corpo. O corpo vai perder menos água, vai ter mais água circulando no corpo, e essa água a mais vai fazer com que o volume de sangue aumente. O volume de sangue aumentando,
a pressão arterial vai voltar ao normal. Essa pressão arterial voltando ao normal sinaliza para o rim que ele deve parar de produzir renina, para de converter angiotensina e angiotensina 1, então não vai ter angiotensina 2, diminui a produção de aldosterona e tudo volta ao normal. Então, todo esse processo em que houve ajuste das paredes dos vasos sanguíneos para uma quantidade menor de sangue e aumento da reabsorção de líquido através da reabsorção de sódio, vai garantir que as quantidades de água no corpo permaneçam mais estáveis. Só lembrando a vocês, não tem de onde o corpo aumentar a quantidade de água. Tem que vir através da via externa. Tem que haver reposição de líquido para que esse sistema funcione bem. Quando nós temos baixo níveis de potássio, altas concentrações de íon H+ no organismo, isso estimula o efeito oposto, e estimula o aumento da produção de urina para aumentar a excreção de água para poder equilibrar o organismo. Bom, então, esse sistema renina-angiotensina aldosterona é um mecanismo de ajuste da pressão arterial. Podemos dizer que é o principal mecanismo. Existem outros mecanismos que regulam esse sistema. Esse sistema sofre ação de um hormônio produzido pela hipófise, que também tem a função de ajustar o volume de sangue, mas através de outro mecanismo. Esse hormônio é o hormônio antidiurético. Aqui vocês estão vendo ele como HAD, que é hormônio antidiurético, mas é muito comum a gente ver ele citado em livros como ADH. Nada mais é do que a nomenclatura em inglês, seria Antidiuretic Hormone. Então, é o mesmo hormônio. ADH e HAD é o mesmo hormônio. Ele é produzido pela hipófise, pelo hipotálamo, liberado pela hipófise, e ele age em resposta à desidratação. Aqui nessa imagem, nós temos um esquema de como se processa essa função. Novamente, temos a desidratação como estímulo inicial, e isso diminui o volume de sangue e diminui também a pressão arterial. Isso vai fazer com que a pressão osmótica do sangue aumente. O que isso quer dizer? Que tem menos líquido e mais substâncias no sangue. Isso vai fazer com que esse sangue fique puxando água para dentro dele, tirando água dos tecidos periféricos. Essa pressão osmótica vai estimular o hipotálamo, que vai estimular a hipófise, fazendo o aumento da produção do hormônio antidiurético. Aqui está com ADH. Então, o ADH vai ser liberado no sangue e vai circular na corrente sanguínea. Vai atuar lá no rim, aumentando a permeabilidade dos tubos coletores. Ou seja, esses túbulos dos néfrons, ele vai reabsorver mais água, jogando essa água a mais no sangue, e tornando o volume de sangue maior, porque vai haver maior reabsorção de água. Isso vai aumentar o volume de sangue,
vai regular a pressão osmótica do sangue e isso vai sinalizar para a hipófise que não precisa mais produzir hormônio antidiurético. Então, esse hormônio ele funciona agindo na diurese, que seria a eliminação de água pelos rins através de urina. Ele é antidiurético, ele diminui a diurese. Então quer dizer que quando a gente toma uma medicação que aumenta a quantidade de urina, são os líquidos chamados de prodiuréticos, que eles aumentam a quantidade, eles agem exatamente aí, exatamente evitando essa reabsorção de água que ocorre normalmente. Existe alguma forma de eu eliminar excesso de líquido sem ser com um medicamento diurético? Existe como eu estimular o néfron, em vez de reabsorver mais água, a eliminar mais água? Sim. Existe um efeito chamado efeito aquarético, em que você bebendo uma quantidade de líquido superior à sua necessidade, você aumenta a liberação de água pelo organismo através da diurese. E isso ajudaria a eliminar líquidos retidos no nosso corpo. Tem muita gente que acha que retenção de líquido é advindo isso, mas o organismo feminino tem uma retenção de líquido que é funcional, normalmente ocorre perto dos períodos férteis da mulher, porque a mulher vai preparar para receber um ser que ela vai ter que formar, ela vai ter que reter muito líquido para formar a placenta, para ter mais sangue para circular no organismo dessa criança também. Então, o organismo feminino produz hormônios que vão reter líquido. Acontecem pequenos erros que fazem com que uma quantidade de líquido em excesso fique retida e ela precisa ser eliminada. Mas em vez de medicamento estimulador, basta beber uma quantidade de água a mais que estimula os tecidos a eliminarem esse excesso de líquido. Existe uma perda excessiva de líquido pelo rim se eu ingerir uma quantidade de água muito elevada? Sim. Se eu beber uma quantidade de água muito grande, eu vou criar uma pressão osmótica diferente dessa pressão osmótica produzida pela desidratação. Ou seja, vai ter muito mais água do que minerais e o corpo vai tender a eliminar esse excesso de água. Como precisa eliminar minerais para poder eliminar a água, você vai ter perda importante de minerais e isso vai ocasionar um fenômeno chamado hiponatremia, que seria uma redução na quantidade de líquido acima do normal, que causaria uma desidratação decorrente de uma hiperidratação. Então, esse sistema ele é todo regulado para funcionar regulando a pressão. Existem erros nesse sistema? Sim. Existem falhas no sistema renina-angiotensina-aldosterona e também na produção de HAD ou de ADH. Essas falhas são falhas normalmente genéticas. Existem falhas comportamentais causadas por alimentação inadequada e maus hábitos de vida, nós vamos já ver. Mas existem causas genéticas em que a leitura do nível de água do organismo acontece com falha. E, mesmo tendo uma quantidade de água normal no organismo, há uma produção em excesso de renina ou de ADH. E isso vai fazer com que haja uma retenção de líquido, que vai fazer com que a pressão arterial se eleve muito. Normalmente, para essas pessoas é feita uma dieta de restrição de sódio.
eles devem evitar comer sal. A maior fonte de sal que nós temos é o sal de cozinha, né? Que é o cloreto de sódio, que as pessoas costumam comer em excesso. Pessoas que têm o funcionamento orgânico normal sentem sede e bebem mais água para eliminar esse excesso de sódio do corpo, e o rim faz isso bem. Mas em pessoas que têm uma falha nesse sistema, é preciso tomar uma medicação para corrigir o fator de erro que promove essa retenção de sódio a mais, fazendo com que haja uma retenção de líquido a mais, gerando aumento da pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial vai dar sobrecarga cardíaca, que ao longo de muitos anos se expressando, vai causar danos ao coração que podem ser até irreversíveis se não forem diagnosticados a tempo. Então, verificar a pressão arterial com frequência é uma boa estratégia para saber se não está havendo uma falha. Porque existe a pressão arterial de pico, que dá dor de cabeça, dá mal-estar, e ela sinaliza assim. Pode romper até vasos sanguíneos, é perigosa. Mas a pressão arterial levemente aumentada não tem sinais. É chamada de doença silenciosa. Passam-se, às vezes, 15, 20 anos com a pessoa com uma leve aumento na pressão, e isso aumenta a sobrecarga cardíaca, que ao longo dos anos, por causa dessa sobrecarga, vai entrar em falência, ou seja, perda de tecido muscular. O coração inicialmente vai crescer, porque ele está trabalhando em excesso, ele vai aumentar de tamanho, mas de tanto ele ser obrigado a trabalhar em esforço, as células musculares vão começar a morrer e vai nascer tecido fibroso no lugar. Então vai ter um coração grande, cheio de tecido fibroso e com pouco músculo para fazer o movimento. Vamos ter um coração insuficiente, que não vai ter força para circular o sangue. Esse sangue circulando muito lentamente pelo pulmão vai ter formação de líquido no pulmão, e ele passando também devagar nos rins, vai ter uma pressão osmótica muito elevada lá, vai também ter dano renal, e nós vamos ter aí a famosa falência múltipla de órgãos, levando à morte. O atleta tem um coração crescido? Tem. Qual é a diferença do coração crescido do atleta para o coração crescido do hipertenso? O coração do atleta aumentou porque ele faz esforço. Olha, o do hipertenso também. Só que o atleta, ele faz esforço e descansa. Quando acaba o treino, ele descansa e o coração volta para níveis de esforço basal, no qual as suas células musculares se renovam. Já o hipertenso, essa célula não para momento nenhum, porque mesmo ele dormindo, a pressão está lá 15/9, 15/10, 16/9, e o coração trabalhando com força. Por que ele está trabalhando com força? Porque esse líquido a mais no corpo, que o nosso corpo vai reter, vai fazer com que a resistência periférica aumente. Isso pode ser porque o sistema renina-angiotensina mandou ter vasoconstricção? Sim, também. Então, a resistência periférica vai fazer com que o coração tenha que bombear sangue com mais força para poder vencer essa resistência. E isso vai fazer com que ele passe mais tempo trabalhando. Já o atleta, os vasos sanguíneos periféricos dele vão dilatar, porque vai aumentar o fluxo de sangue para os músculos. Então, ele vai ter vasos sanguíneos que permitem o fluxo de sangue de forma mais fácil. Então, a pressão que aumentou durante o esforço, quando ele estiver em repouso, diminui muito.
e isso recupera as fibras musculares. No coração do hipertenso, essa pressão não diminui nunca. E o coração vai cansando, e se ele passar 15, 20 anos assim, já que é silencioso, não tem pico, é só ali intermediário, 15/9, 15/10, 16/9. Essa pressão intermediária causa sobrecarga de longo prazo no coração. Então, quando o cara passa 20 anos, vamos supor que ele ficou dos 40 aos 60 com esses sintomas sem perceber. Quando ele chegar com 70 anos, o coração dele está extremamente cansado e com morte de células musculares que seriam importantes para fazer o sangue circular com pressão e velocidade adequada e não ter esses problemas. Existem outros mecanismos de regulação, né? A pressão arterial ela sofre ação do sistema simpático, quando é produzido adrenalina e noradrenalina, que é a epinefrina e a norepinefrina. Essa ação de pressão arterial é momentânea. Existe na hora do momento de estresse. Então, na hora do exercício, vai haver. Essa pressão aumentada é necessária no exercício? Sim. Uma pressão maior do sangue sobre o músculo faz com que a chegada de sangue no músculo se torne mais efetiva. Só que acabou o exercício, acabou o estímulo. Mas em pessoas que sofrem de estresse crônico, isso vai fazer com que a pessoa também se torne um hipertenso. Tá? Então, esses hormônios, eles atuam estimulando o coração a trabalhar com mais força. Tá? Também controlam a abertura e fechamento de vasos sanguíneos, mas eles não causam vasoconstricção sistêmica como a renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Alguns fatores comportamentais, tá? Como o uso de tabaco, de álcool, obesidade, sedentarismo, podem levar a uma pressão arterial aumentada. Por quê? Primeiro, porque o álcool em excesso vai ter que ser transportado no sangue. Se ele está sendo transportado no sangue, alguns nutrientes vão deixar de ser transportados. Então, o coração vai passar a trabalhar mais para tentar lidar com essa contaminação do álcool e conseguir levar oxigênio e nutrientes de forma eficiente para o resto das células. Então, ele vai trabalhar mais e a pressão vai subir. O tabaco tem uma ação generalizada no organismo, dificultando tudo, entupindo vasos sanguíneos, diminuindo a flexibilidade de vasos sanguíneos. A obesidade vai criar um tecido que precisa ser irrigado a mais, fazendo com que o coração tenha que bombear sangue com mais força. E o sedentarismo vai causar uma falta de um sistema circulatório eficiente. Então, o sangue não circula bem porque os vasos sanguíneos dessa pessoa não estão acostumados a receber grandes volumes de sangue. Então, isso vai fazer com que eles fiquem sempre em vasoconstricção, aumentando a pressão arterial. Esse tipo de pressão arterial é corrigido sem medicação. Basta a pessoa eliminar o álcool e o tabaco, perder peso e passar a se movimentar para ter estímulo circulatório eficiente e estimular os vasos sanguíneos a terem boa flexibilidade, que isso corrige a pressão arterial. Tranquilo. E o envelhecimento? Ele causa problema nos vasos sanguíneos? Sim, infelizmente, com o envelhecimento nós temos perda da flexibilidade dos vasos sanguíneos. Eles vão calcificando, vão perdendo a capacidade de dilatar e voltar ao tamanho normal. Então, quando há um aumento do fluxo de sangue, como ele não aumenta para dar vazão a essa quantidade maior de sangue, ele resiste mais à passagem, aumentando a pressão arterial. Então, é normal pessoas mais idosas terem uma pressão levemente aumentada, assim, 13/8,
14/8, é normal. Claro que pessoas que têm práticas de atividade física regulares e bons hábitos alimentares, eles mantêm essa flexibilidade por muito mais tempo. É uma questão de estímulo. Se você deixar um objeto de borracha ou de plástico guardado por muito tempo, quando você for mexer nele, você vai perceber que estão ressecados. Se você tiver um uso constante dessas estruturas, as fibras deles vão se manter muito mais constantes. Vai envelhecer, claro, mas vão se manter em bom estado por muito mais tempo do que aqueles que não são movimentados. Então, a prática de você manter um estímulo constante de esforço acima do padrão de reforço, com condições controladas, gera estímulos de regulação da pressão arterial muito mais eficiente do que qualquer medicamento. Claro que quem tem um erro de leitura genético precisa usar constantemente a medicação. Tá? Você fazer exercício ameniza? Sim, talvez a quantidade de medicação necessária para o controle seja baixa e não afete tanto o seu organismo. Tá? Talvez seja até desnecessária, mas isso só um médico pode decidir, avaliando as condições clínicas da pessoa. Nossa aula termina aqui. Muito bom o nosso encontro. Cada vez mais temos informações sobre o funcionamento do organismo e isso vai trazer, dentro da nossa profissão na área de saúde, muito mais ferramentas para podermos decidir quais são os melhores tratamentos, as melhores estratégias para lidar com as pessoas. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Borges, professor da disciplina de Fisiologia Humana do regime remoto Uniateneu. Até o nosso próximo encontro.